R$ 1.000 na mão de quem ainda não entende. A ordem certa vira zero em 18 meses. R$ 1.000 na mão de quem entende a ordem certa vira o começo de uma vida diferente. Não estou falando de sorte, não estou falando de talento especial para números. Estou falando de uma sequência. 4 passos na ordem exata que separam quem planta uma semente de quem assiste a semente apodrecer na mão. E antes de qualquer coisa, antes de você pensar que isso não é com você porque você tem mais ou tem menos do que esse valor, eu preciso que você me responda internamente uma pergunta simples. Em qual grupo você está? No grupo de quem sabe a ordem certa ou no grupo de quem ainda não sabe? Guarda essa pergunta. Ela vai ter resposta antes do vídeo acabar. Agora, o que me incomoda quando alguém me conta que tem um dinheiro guardado e não sabe o que fazer, não é a dúvida. A dúvida é honesta. O que me incomoda é o motivo da paralisia, porque quase sempre não é medo de perder, é medo de errar a escolha. É o tesouro direto ou a ação? É o banco digital ou a corretora? É agora ou espero mais um mês para entender melhor? E enquanto a pessoa espera entender melhor, o tempo passa, o dinheiro fica parado e o custo disso não aparece em nenhum extrato. Esse é o prejuízo invisível. O que você deixou de construir enquanto esperava a hora certa que nunca chegou? Eu sei o que é isso, porque aprendi pelo caminho oposto. Quando eu tinha 9 anos e engraxava sapato no centro de São Paulo, eu não tinha R$ 1.000, não tinha R$ 100, não tinha sequer a certeza de que ia sobrar dinheiro para o almoço. Mas eu observava. Abaixado no chão, lustrando o sapato dos outros, eu aprendi a notar a diferença entre quem carregava pressa e quem carregava calma. Os que carregavam calma, quase sempre, eram os que já tinham resolvido a ordem das coisas. Não era o tamanho da carteira que separava esses dois mundos, era a sequência das decisões. Não tinha herança esperando por mim, não tinha padrinho abrindo porta, não tinha escola que me ensinasse o que vou te contar agora. O que eu tenho é décadas de observação, de erro, de ajuste e de ver acontecer com as minhas próprias mãos o que estou descrevendo aqui. E é isso que me dá o direito de dizer: a ordem importa mais do que o valor. O loop que abrimos aqui é simples. O que você faz nos primeiros 30 dias com R$ 1.000 define se esse dinheiro vai crescer ou vai desaparecer. E a resposta, a sequência completa, está no final deste vídeo. Mas antes de chegarmos lá, preciso te falar de algo que não está em nenhum aplicativo de banco, não está em nenhum curso de fintech e não está na fala do gerente que te liga toda vez que sobra R$ 1 na conta. Algo que trava boa parte das pessoas que chegam até mim com exatamente esse valor na mão e a mesma expressão de quem está diante de uma encruzilhada sem placa. Mas antes disso, deixa eu te mostrar um material que preparei exatamente para o momento em que você está agora. Porque a maioria das pessoas que quer colocar R$ 1.000 para trabalhar tem um problema que vem antes do investimento. Um problema que drena silenciosamente o dinheiro que poderia estar crescendo. O balde furado. Você já ouviu essa expressão? A ideia é simples. De nada adianta encher um balde se existe um furo no fundo. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e o furo, na vida financeira da maioria dos brasileiros de 45, 50, 55 anos, tem nome e sobrenome. Rotativo do cartão de crédito, crédito pessoal de financeira, cheque especial aberto todo mês. Enquanto esse furo existe, você pode colocar R$ 1.000 onde quiser que o resultado vai decepcionar. Foi por isso que organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele mostra a ordem certa de quitar as dívidas, começando pela mais cara, que é onde o juro faz o estrago de verdade. A Cláudia, de 49 anos, vivia pagando o mínimo do cartão todo mês e achava que não sobrava nada para mexer. Quando ela mapeou os vazamentos, encontrou uma margem que nem sabia que existia. Jogou tudo no juro mais alto. Em poucos meses,
saiu do ciclo do mínimo. Dentro do material, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, as frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e o plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está aqui no primeiro comentário, aquele fixado em cima. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente o mapa dos 4 passos que eu seguiria hoje se estivesse começando do zero, com R$ 1.000 na mão. O problema de quem tem R$ 1.000 e não sai do lugar não é falta de opção, é o contrário, é excesso de opção sem critério. O mercado financeiro foi construído para parecer complexo, não por acidente. Um cliente confuso é um cliente que não decide. E cliente que não decide fica mais tempo em produto ruim, paga mais taxa, rende mais para o banco. Essa confusão não é um bug do sistema. É uma função. Os aplicativos de banco oferecem rendimento de 80% do CDI como se estivessem te fazendo um favor. Os influenciadores que prometem 3% ao mês sem risco aparecem no feed entre uma foto de família e outra de viagem e parecem confiáveis porque sorriem muito. As corretoras cobram taxa de custódia em produtos que deveriam ser simples de acessar. Cada um desses elementos tem um papel: mantê-lo em movimento sem avanço. Parecer que você está cuidando do seu dinheiro quando, na verdade, está apenas girando em falso. Dados do Banco Central mostram que mais de 60% dos brasileiros que possuem alguma aplicação financeira mantêm o dinheiro na poupança, mesmo com opções melhores disponíveis no mesmo aplicativo do banco. Não é por falta de acesso, é por falta de um mapa. Porque quando não existe mapa, a tendência humana é ficar onde está. O conhecido parece seguro mesmo quando está custando caro. Conheço um contador do interior do Paraná, 47 anos, trabalho sólido, família organizada, a vida dentro do que se chama de controle. Chegou até mim com R$ 1.200 guardados e uma dúvida que ele carregava há quase 2 anos: onde colocar? Quando sentamos e eu listei a sequência de passos, a ordem concreta, ele ficou quieto por um momento e disse uma coisa que ficou comigo. Disse: mas eu achei que tinha que entender tudo antes de começar. Essa frase define metade das pessoas que nunca chegam ao segundo passo. O entendimento completo é um destino que não existe. Você aprende fazendo, você entende investindo. Quem espera entender tudo antes de agir está usando a prudência como desculpa para a paralisia. E a paralisia tem custo. Tem um custo que não aparece na fatura, mas que aparece lá na frente quando você olha para o que poderia ter sido construído e não foi. O gatilho aqui não é culpa, é clareza. Você se considera uma pessoa responsável. E é. Só que responsabilidade sem direção produz esforço sem resultado. E isso não é um problema de caráter, é um problema de sequência. Vamos resolver a sequência agora. 4 passos. A ordem que eu seguiria hoje. Com 60 e poucos anos de experiência acumulada, se estivesse voltando ao ponto de partida com R$ 1.000 na mão. O primeiro passo tem um nome que parece simples, mas que a maioria pula. Tapa o furo antes de encher o balde. Antes de qualquer decisão de aplicação, antes de pesquisar Tesouro Direto, antes de abrir conta em corretora, antes de qualquer coisa, o primeiro movimento é verificar se existe dívida de juro alto funcionando em paralelo. Rotativo do cartão, crédito pessoal, de financeira com taxa mensal em 2 dígitos. Cheque especial que virou companheiro fixo do fim do mês. Por que isso é o primeiro passo? Porque a matemática não negocia. Se você carrega uma dívida que cobra 12, 13, 15% ao mês de juro e você aplica R$ 1.000 no investimento que rende 1% ao mês, você está construindo com uma mão e destruindo com a outra. Só que a destruição é silenciosa e acontece mais rápido.
O juro composto trabalha para você quando você tem patrimônio, trabalha contra você quando você tem dívida. E ele não para, não tira folga, não espera você melhorar de vida para começar a cobrar. Então a pergunta do primeiro passo é direta. Existe furo aberto? Se a resposta for sim, os R$ 1.000 vão para o maior juro, não para o maior saldo, para o maior juro. Porque é lá que o estrago é mais caro por real. Isso pode parecer frustrante porque você vai aplicar dinheiro em dívida em vez de em investimento. Mas quitar o juro mais alto é o investimento de maior retorno que existe no mercado brasileiro hoje. Sem exceção. O gotejo silencioso você nunca nota, mas quando some, você vai sentir o dinheiro sobrar. O segundo passo começa quando o primeiro está resolvido, ou quando ele não existia. E o segundo passo é a reserva mínima funcional. Não estou falando de reserva de emergência completa. Isso leva meses de construção consistente. Estou falando do amortecedor, o colchão de segurança que impede que o próximo imprevisto destrua tudo o que você vai começar a construir. Com R$ 1.000 livres, a ideia é separar pelo menos R$ 500 em liquidez imediata. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária em banco digital de primeira linha. A regra aqui é simples. Esse dinheiro precisa estar disponível em até um dia útil. Precisa ser corrigido acima da inflação. E não pode ser o mesmo lugar onde você guarda o que vai investir. Por que isso importa? Porque eu vi acontecer muitas vezes. A pessoa aplica tudo, coloca os R$ 1.000 numa ação promissora, numa renda fixa, de prazo mais longo, em qualquer coisa que rende mais do que a poupança. 2 meses depois, o carro precisa de conserto, a geladeira para, aparece um gasto que não estava no plano. E o que essa pessoa faz? Resgata, vende, às vezes na baixa, às vezes com desconto, às vezes perdendo o que tinha ganho. E sair daquela experiência com a conclusão errada, que investir não funciona. Quando, na verdade, o que não funcionou foi a ausência do amortecedor. R$ 500 em liquidez imediata não é dinheiro parado. É a fundação que impede que tudo desmorone na primeira turbulência. Agora o terceiro passo. Com os R$ 500 restantes, entra a primeira posição em renda variável. E aqui eu preciso ser específico porque renda variável é uma categoria grande que inclui apostas e investimentos. Estou falando de uma coisa só: ação pagadora de dividendos, comprada fracionada de empresa com histórico documentado de pelo menos 10 anos consecutivos de lucro. Não é diversificação de carteira. Isso vem depois, com o tempo, com consistência. Aqui é a primeira semente. Uma posição única em uma empresa sólida, comprada em pequenas frações para que o valor caiba nos R$ 500 disponíveis. E o objetivo dessa posição não é ganhar dinheiro em 30 dias. O objetivo é sentir. Sentir, na prática, o que é receber um provento. Ver cair no extrato, mesmo que sejam R$ 8, mesmo que sejam R$ 15, o resultado do trabalho do seu dinheiro enquanto você fazia outra coisa. Esse momento muda alguma coisa na cabeça. Não é um número, é uma mudança de perspectiva. Você passa de eu poupo para meu dinheiro trabalha. E essa mudança de perspectiva é o que separa quem constrói patrimônio de quem acumula saldo. Saldo dorme, patrimônio trabalha. Aqui vai um lembrete rápido. Se você ainda tem um furo aberto drenando seu dinheiro todo mês, o material no primeiro comentário fixado foi feito para exatamente isso. Fecha o furo primeiro, depois a semente cresce de verdade. O quarto passo não é sobre o que fazer com R$ 1.000, é sobre o que fazer no segundo mês, e no terceiro, e no 12º, porque a pergunta deste vídeo nunca foi sobre como ficar rico com R$ 1.000. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: como usar R$ 1.000 para provar para você mesmo que você é capaz de tomar uma decisão financeira intencional, sustentá-la e repetir o ciclo. O quarto passo é a repetição.
No mês seguinte, com qualquer valor que sobrar, R$ 50, 80, 200, você volta para os passos 2 e 3. Constrói o amortecedor um pouco mais. Aumenta a posição em renda variável um pouco. Não importa o tamanho do aporte. Importa a consistência do gesto. Patrimônio não é construído numa única decisão grande. Essa é uma fantasia que o mercado alimenta porque grandes decisões únicas geram grandes comissões. Patrimônio real é construído por decisões pequenas que se repetem, mês após mês, com qualquer valor, sem esperar a situação perfeita que nunca chega. Existe uma matemática por trás disso que a maioria nunca aprende a ver, não porque seja difícil, porque ninguém tem interesse em te ensinar. O banco ganhou com a sua poupança por décadas. A financeira lucrou com o seu juro do rotativo por anos. O sistema inteiro funciona melhor quando você não sabe a sequência. Quando você sabe, o equilíbrio muda. O dinheiro que hoje vai para o juro alheio, amanhã pode ir para o seu dividendo. Mas só se você resolver a ordem primeiro. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi não em livro, não em faculdade, mas observando décadas de decisões certas e erradas, minhas e de outros. A maioria das pessoas que nunca construiu patrimônio não falhou por falta de dinheiro. Falhou porque acreditou que precisava de mais dinheiro para começar, que R$ 1.000 era pouco demais para fazer diferença, que ia esperar ter R$ 5.000, R$ 10.000, um momento melhor, uma situação mais estável. Esse pensamento tem um nome técnico: adiamento de gratificação invertido. Você adia o esforço porque espera uma recompensa maior lá na frente. Mas o que acontece na prática é que o momento melhor nunca é reconhecido como melhor. Porque a pessoa que não agiu com R$ 1.000 não vai agir com R$ 5.000. A paralisia não é sobre o valor, é sobre a crença de que você não está pronto. E a única forma de romper essa crença é agindo, não estudando mais, não esperando mais, agindo com o que você tem agora. O patrimônio não começa quando você tem dinheiro suficiente. Começa quando você decide que o que tem já é suficiente para começar. Essa frase não é conforto, é matemática. Porque quem começa com R$ 1.000 e repete o ciclo 12 vezes tem um histórico, tem prática, tem o músculo da decisão treinado. Quando os R$ 5.000 aparecerem, essa pessoa já sabe o que fazer. Já fez antes, já sentiu, já errou em pequeno e corrigiu, já colheu o provento e entendeu o que ele significa. Quem esperou os R$ 5.000 para começar, chega nesse valor sem nenhuma dessas coisas e provavelmente vai esperar os R$ 10.000. Voltemos ao começo. A pergunta que abrimos lá no início: em qual grupo você está? No grupo de quem sabe a ordem certa ou no grupo de quem ainda não sabe? Agora você tem a resposta. E mais do que a resposta, você tem a sequência. 4 passos concretos. Tapa o furo, constrói o amortecedor, planta a primeira semente, repete o ciclo. Com R$ 1.000, com R$ 500, com R$ 200. O valor não era o obstáculo. Nunca foi. A ordem era, e agora você tem a ordem. O espelho que abrimos no começo mostrava 2 possibilidades. Agora você está num lugar diferente do que estava quando esse vídeo começou. Não porque o valor na sua conta mudou, porque a lente com que você enxerga esse valor mudou. E isso é o que muda tudo. Para quem quer ir mais fundo no primeiro passo, no processo de tapar o furo antes de encher o balde, o material no primeiro comentário fixado tem o caminho completo. O link está aqui em cima. O primeiro comentário fixado é o guia que mostra a sequência exata, a ordem certa das quitações, as frases para negociar com o banco e buscar desconto, e o plano de 12 meses para chegar livre no outro lado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro mais uma vez. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. E se esse vídeo fez sentido, se a sequência ficou clara, a inscrição no canal garante a continuação. Porque depois de plantar a primeira semente, o próximo passo é aprender a cuidar dela
E esse conteúdo está aqui toda semana para quem decidiu que o que tem já é suficiente para começar. Relatório pós-entrega.